Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa onde nós, síndicos 5 estrelas, debatemos o dia a dia do mercado condominial. Vai passar a vinheta e logo na sequência a gente fala sobre o tema de hoje. Estamos aqui, pessoal, de volta ao YouTube e às plataformas de podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar aqui no sininho para ficar por dentro de todas as novidades que você tem aqui na Conde TV. Hoje, aqui direto dos estúdios da Superlógica, nós temos um convidado especial, uma vez que estamos desfalcados novamente do nosso amigo Gustavo Monetti, que está atravessando aí por algumas questões que impediram que ele estivesse gravando aqui conosco hoje. Então, no lugar do nosso Gustavo Moretti, tem hoje o Ricardo Montu, que eu falei assim, que eu não sei se eu chamo ele de Ricardo Moretti, Gustavo Montu, mas então vai de Ricardo Montu, né, que é o nosso grande amigo, mais um colega certificado aqui da Síndico 5 Estrelas, e que vai contribuir com a gente no programa de hoje, cujo tema virá pelo nosso amigo Walter Pérez. Mauro, se vocês soubessem o que a gente passa aqui nos bastidores das gravações, né, Maurão? Quanto que o Mauro me xinga. Soubessem o que eu já tive vontade de fazer com esses banquinhos aqui no Walter. Já falaram que o banco é pequeno, mas a gente está esperando, vai pintar coisa nova. Pessoal, hoje o nosso tema, na verdade, está mais focado aos processos de destituição. Qual o síndico que ainda não passou por um processo de destituição? Se ainda não passou, vai passar. E a gente vai debater um pouco aqui, vai discutir um pouco nesse time os processos que existem, como proceder, como que cada um de nós, né? A gente não tem uma receita de bolo, mas existem as maneiras de se proceder com cada situação que acontece. Então a gente vai discutir sobre isso. Só deixar claro, a gente não destituiu o Gustavo Moretti aqui do programa. A gente não destituiu o Gustavo Moretti, o Maurão tá lembrando bem aí, né? Nem elegemos ainda Eu tô coletando abaixo assinado, tá? Mas ainda não vou... O Ricardo, mas o Montu, de pronto, com o nosso convite ontem, final da tarde, né? Se predispôs a vir aqui para gravar com a gente. E aí a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Vou deixar... Já pergunta para eles, já passou, mano? Tu já passou por um processo? Já passastes, né? Já passaste. Eles me cobram aqui porque eu falo já passaste? Mas eles falam que eu falo tu, mas falo errado o português. Ele conjuga o verbo errado. Conjuga o verbo errado. Então eu vou falar, tu já passastes? Já passaste? Não, passaste. O passastes é pro vós. Ah, vós passastes, tu passaste. Aí tá certo, viu só o bullying que eu sofro aqui. Tu já passaste por um processo de destituição? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Não tem como não atender de pronto, né? Um convite especial, assim. Obrigado, Ricardo. Feito por vocês. A gente fica honrado e tem muito prazer de estar aqui nessa casa aqui, estar na companhia de vocês. Bom, destituição é um tema bastante polêmico, né? Tem previsão legal, então, de maneira que é legítimo, né? Um processo que o legislador foi sábio ao fazer prever, dada a complexidade da relação condominial, né? Então, pelos motivos elencados, e a gente pode até depois conversar um pouquinho mais sobre ele, mas dada aí a pergunta que você me fez, já passei sim, né? É um processo... ninguém gosta, né, de passar por esse tipo de processo, mas em condomínio ele é comum, dado aos interesses muitas vezes controversos, dada a grandeza muitas vezes do condomínio, né, a amplitude dos interesses, porque quanto mais pessoas o condomínio envolve, maior a possibilidade dos interesses divergirem, né? A gente batalha para que eles convirjam de uma certa maneira para os objetivos comuns, mas haverá sempre interesses conflitantes que a gente precisa administrar. E aí é nesse ponto em que pode acontecer de alguém buscar se utilizar ali do formato legal para tentar
uma possível destituição e te tirar do cenário. Eu queria pegar um gancho nisso que o Montu falou, que o processo de destituição é comum. Sim, ele é comum. Mas os motivos são concretos? Ou quantos por cento disso, dos processos que eu já passei, que vocês já passaram, que os nossos colegas que estão nos assistindo já passaram, ou que os próprios condôminos que estão nos assistindo assinaram, os abaixo assinados, tinham uma base sólida para isso? Um erro grave? E quantos destes processos de destituição foi porque você não soltou um comunicado, ou porque você a pessoa do outro lado que está capitaneando esse abaixo-assinado pessoalizou a questão quando ela foi multada e você passou a ser um péssimo síndico? O quanto disso é porque você não fez a coisa do jeito que a pessoa quer que você faça, ou que ela acha que você tem que fazer, e não porque você fez aquilo que você precisa fazer? Então, eu acho que o processo de destituição, ele está comum porque ele foi banalizado. Tá? Ele está banalizado. Da mesma forma que se a gente parar, e eu vivo falando que o mercado condominial, o mundo condominial é um microcosmo da nossa sociedade. A nossa sociedade como um todo também banalizou os processos de impeachment de presidente. Você tem lá, nós tivemos o Collor, impeachment. Fernando Henrique, todo mundo queria impeachment dele. O Lula, todo mundo queria o impeachment dele. A Dilma, o pessoal foi lá e fez o impeachment dela. Aí assumiu o Temer, o pessoal queria fazer impeachment do Temer. O Bolsonaro queriam fazer o impeachment do Bolsonaro. O Lula de novo agora. Do Lula, assim, vai começar, já tem gente começando com furdunço, com essas coisas todas e tal. Por quê? Porque se banalizou aquela coisa do tipo assim, o Lula cortou o Bolsa Família, ou o Bolsonaro não tomou vacina. Ou falou isso, falou aquilo. Ou o Bolsonaro não tomou vacina. Vamos tirar. Vamos tirar. É motivo para tirar impeachment, para fazer o impeachment. Não estou entrando no mérito de estava certo ou estava errado. E quem é o político? Esse tipo de coisa. Eu só estou querendo dar um exemplo de quão banalizado está a situação do não tá bom, troca, sabe? Eu acho que as pessoas, elas precisam começar a entender umas questões que, tipo assim, condomínio, vida política e tudo mais, não é que nem jogo de basquete com substituições ilimitadas. E nem com jogo de futebol que você vai lá e faz 5 substituições com aquelas regras e uma série de coisas. É um time que tem que ir do começo ao fim, e se cometer um erro grave. O erro grave não é ter tomado ou não ter tomado vacina, que nem era com a questão do Bolsonaro. O erro grave não é isso ou aquilo. Pode existir erro grave? Pode. Tá? Alguém aqui já cometeu erro grave? Sim. Por desconhecimento, por qualquer situação, por confiança num terceiro, que te validou um documento que você assinou, uma série de coisas, você pode ter cometido um erro grave, sim. Neste caso, se você tem consciência do teu erro grave, cabe a renúncia. Sim. Tá? Ou aceitar o processo de destituição. Agora, quando não tem, não pode ser banalizado desse jeito. Desculpa ter feito um podcast solitário. Não, tá certo. Inclusive, a gente vai explorar um pouco o Ricardo aqui. Para quem não sabe, o Ricardo também é advogado, então tem também um conhecimento jurídico. Eu vou falar da minha situação particular. Nesses 11 anos, na verdade, de sindicatura, eu passei por um processo lá atrás e passei por um processo agora, em março de 2024. No processo de março, lá atrás, no processo lá de trás, de 2015, 2016, era uma outra situação, a gente estava começando, não tinha nem tanto conhecimento e tinha menos experiência no assunto. Eu fui até a Assembleia, tá? Porque assim, na época a gente quis trocar a administradora se insurgiu contra a gente, acabou dando toda a munição para a pessoa da oposição e deu advogado, deu lista de condôminos e o cara saiu batendo de porta em porta para pegar assinaturas, porque tem isso.
para você pedir um processo de destituição, você precisa colher pelo menos, né, dependendo da convenção, mas colher pelo menos 25% de assinaturas do condomínio, 1/4, que é o que pressupõe você chamar uma assembleia, independente de ser de destituição ou não, mas para você chamar uma assembleia que não seja pelo síndico, algumas convenções dizem que o conselho, o subsíndico podem chamar uma assembleia, principalmente algumas convenções mais antigas, mas sem o síndico, na verdade, precisa de 1/4 de assinaturas. E esse rapaz saiu colhendo esse 1/4 de assinaturas. Quando chegou na assembleia, a administradora tinha dado para ele até um advogado. E na época eu levei também um advogado para assistir a assembleia. E a minha pergunta para o advogado, porque assim, a destituição ela está embasada lá no 1349 do Código Civil. Perguntei para o advogado qual o motivo da assembleia e o motivo da destituição. Até para ver o que ele me falava. Você falou da falta grave. Quando ele falou para mim assim, meramente comercial. Aqui é uma relação meramente comercial. Naquele momento, eu poderia ter batido de frente e falado para eles assim, ó, não existe isso no Código Civil. Para haver uma destituição, tem que haver uma falta, né? Eu tenho que ter um erro de gestão no condomínio. Se não é um erro de gestão, é simplesmente por vontade, mas da mesma maneira o seguinte, o rapaz conseguiu 1/4 de assinaturas. Eu não vou ficar discutindo ali. Então tudo bem, meramente comercial, estou tirando o time de campo, nem entrei no embate da discussão da assembleia e saí fora, né? Então naquele momento isso foi bom para o meu crescimento como síndico, mas foi uma situação porque você, né, ainda mais naquele momento sem tanta experiência. No momento de agora eu vou falar depois aí até para a gente discutir mais o assunto. Você mencionou o artigo 1349 do Código Civil, né? E é interessante, juntando até a fala do Mauro, quando a gente fala em banalização, eu concordo, é um processo que está banalizado. Mas se a gente partir para uma análise mais global, a democracia, ela pode pressupor essa banalização, porque se quem manda nesse contexto democrático dentro do condomínio são os condôminos, através de um órgão máximo que é a Assembleia Geral, e ele unir esse entendimento, mesmo banalizado, de que quer ver o síndico fora, ele vai ter suporte legal. Por quê? Porque o artigo 1349, ele dá como fundamento para a destituição, primeiro, a prática de uma irregularidade. Ok, comprovou a prática da irregularidade, é motivo para destituição. Segundo, a ausência de prestação de contas, que também é uma falta grave, mas o legislador fez questão de colocar ali a ausência de prestação de contas como fator para a destituição. E aí vem o terceiro item, que é muito subjetivo. E aí onde que a banalização entra. Não, né? Administrar convenientemente. Não administrar de maneira conveniente. E o que é conveniente? Para quem, né? Para quem não é conveniente? Para a própria pessoa que eventualmente dê início a um processo de buscar assinaturas, ter 1/4 dos condôminos, ela pode sustentar, mas é porque ele não vem ao condomínio, é porque eu acho que estão acontecendo coisas graves. Mas quais coisas graves? Não sei, eu acho que não está legal. Então, isso acontece. E essa é a banalização. Então, se você for ver, todo o trabalho técnico é feito, toda a análise financeira é feita, todo o cumprimento de análise de contrato e de adequação desses contratos ao condomínio é realizado. Então, tudo aquilo, todos os elementos constantes no artigo 1348, que são de responsabilidade do síndico exercer, estão íntegros, estão embasados, toda a administração está legal. Só que a pessoa achou que não é conveniente, não gosto dele, acho que demora na resposta, eu queria que ele resolvesse o barulho do meu apartamento, não resolveu. Tem um vazamento no meu apartamento que é do vizinho de cima, ele não resolveu. O pessoal da limpeza aqui não tá acho que a limpeza não está legal. Então, não se analisa nenhum ponto. E aí é onde há a banalização. Mas há suporte legal. E aí é onde eu acho que um passo mais grave se dá. Que é onde se prejudica o interesse condominial, que é o suicídio
da gestão, ou suicídio do direcionamento do condomínio. Porque pessoas que não sabem muitas vezes o que está fazendo e banalizam o instrumento podem levar o condomínio a uma direção catastrófica, Sim. que vai se perceber só lá na frente. Sim, eu concordo contigo e eu acho que essa subjetividade, eu costumo usar muito nos meus discursos e conversas com o condômino, que a questão subjetiva ninguém tem o poder de definir se é certo ou se é errado, a não ser um juiz, e mesmo assim, com inúmeros recursos que você vira uma opinião de um lado para o outro, uma decisão de um lado para o outro, em razão das possibilidades que a gente tem no judiciário. Então, a subjetividade ela atrapalha demais porque ela permite a pessoalização do problema. E eu vejo que, assim, infelizmente, nesses processos de destituição, quando se entra no processo do abaixo-assinado e uma série de coisas, também existe uma situação muito perigosa, porque muitas pessoas assinam o abaixo-assinado sem receber uma informação correta, ou recebendo parte da informação, ou até mesmo com questões de coação. Tá? Não, assina aqui porque a gente precisa fazer e não sei o que, se você não assinar você vai ter problemas e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Já vivenciei todas essas situações, tenho testemunhos dessas situações e sempre falo para as pessoas que, assim, o fato, a omissão, quando você não se manifesta ao contrário ou quando você aceita aquilo por pressão, também é uma ação, e muitas vezes a omissão é a ação mais cara de todas. O pecado da omissão é mais pesado do que o pecado da ação, em muitas situações. E é preciso ter muita cautela nesse processo, porque dependendo das circunstâncias, a pessoa que está conduzindo aquilo, se ela não estiver bem orientada e se ela não estiver bem embasada, ela pode enfrentar consequências graves que vão gerar prejuízos ao condomínio como um todo. Sim. Porque você imagina, por exemplo, se começa um abaixo-assinado se dizendo que o Mauro está cometendo uma falta grave, alguma coisa neste sentido. Se faz o abaixo-assinado, se faz a destituição, uma série de coisas. Aí o Mauro vai lá e cisma de ir no judiciário para pedir a sua indenização, porque ele não entende que houve uma falta grave. Quem vai pagar essa conta? Não é aquela pessoa, é o condomínio. É o condomínio como um todo. Então, as pessoas elas precisam medir um pouco das consequências dos atos delas. E só colocando, eu vejo assim, tipo, eu tive um processo de destituição nesse último sábado. Tá? Fui lá e reverti. A Assembleia que foi convocada de uma forma irregular, de uma forma que uma série de coisas que dava margem, inclusive, para uma briga como essa e tudo mais, foi revertida ali. Por quê? Porque naquele caso eu sabia que eu tinha condições de reverter, eu sabia que era uma briga pessoal de determinadas pessoas para cima de mim e foi revertido. Tô lá, a Assembleia foi anulada, tudo bem, tal, não sei o quê. Agora também entra naquela situação. Será que vale a pena eu continuar ou não? Qual o meu interesse de continuar nesse condomínio ou não, uma eventual renúncia e tudo mais. E também já tive situações em que eu renunciei antes da Assembleia de Destituição, tá? Simplesmente porque eu falei, eu não estou com vontade de enfrentar ou de encarar essa Assembleia, não tô com estômago, tá? Porque só que aí você gera aquele segundo comentário, tá vendo? Ele renunciou porque ele sabe que ele tem coisa errada, covarde. Não veio aqui prestar contas pra gente. Então, quer dizer, a gente entra numa situação de cruz ou espada extremamente perigosa por conta de uma questão pessoal. Eu tenho certeza absoluta que qualquer um dos síndicos que tiver sua base ética, sua base responsável, uma série de coisas, no primeiro momento que ele perceber que ele cometeu uma falta grave, ele será o primeiro a renunciar e assumir essa falta grave. Tá? Então não é necessário uma destituição. Se é meramente comercial ou se tem na subjetividade que você fala, não gosto da limpeza, vá e converse. Fala assim, cara, não tá dando, vamos terminar esse contrato? Aí você fecha o ciclo de uma forma amigável. Tudo bem, vamos fazer aqui 60 dias, vamos conduzir um processo de eleição do novo síndico, eu renuncio ali para facilitar para vocês. Central. Tudo mais, tal, não sei o que, vai. Um processo muito ruim que acontece é quando alguém tem interesse no cargo
e aí ela não consegue alcançar da maneira democrática, né, no momento oportuno, então ele entra ali para só tentar minar ali os pressupostos da gestão para poder assumir, né, para remover a pessoa do cargo. Eu passei, o Gustavo saiu, mas o Montu entrou sabendo como é que, viu? Na linha. Na régua. Na régua. Dando na canela. Vamos destituir o Gustavo. Vamos destituir o Gustavo. Não façam isso. Na verdade, assim, ó, eu passei por um processo agora, mais recente, 8 anos depois daquele, que a minha ação foi completamente diferente. Primeiro porque hoje a gente tem uma maturidade diferente, tá? Eu estava num processo de implantação e 10, ia completar 10 meses de implantação. Eu não tenho uma reclamação de um morador comigo. Sempre converso com a administradora sobre esse feedback, né? Alguém te liga, alguém pergunta, muito pelo contrário. Ninguém liga na administradora questionando nada e discutindo nada. Mas eu tinha uma pessoa, e isso foi claro desde o começo, desde a vistoria, na verdade, de entrega do condomínio, foi claro que eu tinha uma pessoa ali no condomínio que quer ser síndico do condomínio, tá? Que quer ser síndico do condomínio, até porque ele é síndico no condomínio que ele mora, e ele vai morar ali também, ele quer ser síndico. Então, tudo que a gente fala, o cara vem com outra proposta e vem com outro não sei o que e tal. E eu achei esse processo sórdido e sorrateiro porque bastava isso que você falou. Senta, Walter, não estamos satisfeitos com a sua gestão. Walter, eu quero ser síndico e quero que eu passe o lugar. Você pode renunciar, por favor? Ponto. Vamos conversar. Eu acho que o nosso condomínio precisa ser administrado de uma outra maneira. Por alguém aqui de dentro. Por alguém aqui de dentro, tal, não sei o quê, e isso e aquilo. Nós tivemos um treinamento de brigada no sábado, tá? Aquelas pessoas que estavam sentadas ali, eu era o marido traído, porque aquelas pessoas, de 100, só apareceram 9 pessoas na brigada, de 100 unidades. Aquelas pessoas que estavam ali, todas elas assinaram a lista, tá? Para uma assembleia de destituição. E as pessoas estão falando comigo, conversando comigo e tal. Isso no sábado. Na segunda-feira, esse que queria ser síndico, acompanhado do subsíndico, foram na administradora e protocolaram lá um pedido de assembleia para 16 dias depois, com destituição e não administrar ou não convenientemente. Então, a própria moça administradora falou para mim, Walter, eles vieram calçado, porque assim, como não tem erro nenhum, mas não está administrando convenientemente. E aí é o que vocês falam, convenientemente para quem? Numa conversa lá entre nós, porque essas pessoas participavam das reuniões, não, você está fazendo coisas e não está conversando com a gente. Aí eu falei, como o que, por exemplo? Você comprou uma enceradeira. Eu comprei uma enceradeira, então eu tinha que ter perguntado, eu preciso da enceradeira porque o pessoal da limpeza, a gente está cobrando do pessoal da limpeza aquele piso melhor limpo. O pessoal da limpeza fala, preciso de um equipamento que vai dar uma qualidade melhor, preciso de uma enceradeira que custa R$1.000 e poucos, tá? Num prédio de um bom padrão e com dinheiro em caixa para fazer isso. Eu não gastei mais do que eu devia. Tudo isso foi dentro do previsto, tá dentro do enxoval lá da implantação. Mas eles pediram essa assembleia de destituição por não administrar convenientemente. Diferente do que eu fiz lá no passado, e eu tinha grandes chances de chegar na assembleia e reverter isso com conversa, porque eu recebi ligações de condôminos perguntando, mas por que está saindo? Pessoas que não estão na lista lá dos assinantes, tá? Muitos que assinaram nem tiveram contato comigo, tá? A própria construtora não queria que eu renunciasse, né? Falou que eu não deveria ter feito isso, porque assim, eu já me adiantei. Na verdade, no mesmo dia que isso foi protocolado,
que a administradora me passou, eu falei assim, eu renuncio. Por quê? Primeiro porque hoje eu tenho uma maturidade diferente do que eu tinha no passado, não tenho mais idade para ficar brigando com um moleque que quer ser síndico, tá, bom prazer, entre lá. Ele pessoalizou agora. Mas ninguém avisou ele. Moleque. Ninguém avisou ele o que é ser Ninguém síndico. avisou. Não, ele é síndico de um condomínio, só que, tipo assim, é um síndico, não é nem questão do síndico morador, mas ele é síndico de um condomínio e ele acha que sabe tudo. Tudo ele sabe. Aí eu perguntei um dia para ele, qual a sua formação? Eu sou administrador, eu fiz administração de empresas, mas não atua. Porém, o cara, se tu fala de engenharia, o cara vem dizendo, se tu fala de direito, o cara vem dizendo, tudo o cara sabe. É o Mr. Google, na verdade. Esse é o Mr. Google. Eu acabei renunciando. E a própria administradora lançou um comunicado para os moradores, porque teve moradores primeiro que ligaram para a administradora. Por que isso está acontecendo? Não estão entendendo o negócio. Teve uma... E aí dentro desse gancho que tu falou, que tem pessoas que não sabem nem por que estão assinando aquele documento, eu recebi de uma pessoa que sempre me manda aquelas figurinhas, né? Boa tarde, boa quarta-feira, aquelas mensagens. Aí eu respondi, falei, vou dar uma cutucada aqui. Obrigado, ótima mensagem e tal. E fiz um meu descritivo meio subjetivo já no assunto. Ela falou assim, a pessoa falou que você... tá o nome da unidade dela lá na lista, tá? Como assinando, pedindo a minha destituição. Que você seja feliz, obrigado pela competência, pela dedicação, pelo atendimento sempre cordial com a gente. Botou mais algumas coisas e botou o número do apartamento, as portas estão sempre abertas para você. Aí eu falo, essa pessoa foi enganada. Só pode... Ou ela é falsa. Pode ser, mas assim, o que essa pessoa contou, né? O que a pessoa que está lá buscando as assinaturas está contando no condomínio? E aí eu falei assim, não me interessa saber. 25% assinaram? Tá ok, cuidem do seu condomínio, eu vou cuidar da minha vida. O Mauro fez uma referência a uma frase aqui, acho que é de Rui Barbosa. Me corrija se eu estiver errado. Que o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Sim. Então, as pessoas que têm essa visão, elas ficam assistindo isso de maneira pacífica e deixa, de repente, pessoas que não têm condições de estar à frente, de liderar um movimento como esse, de maneira adequada, fundamentada, mas deixa assim, de maneira subjetiva, banalizada, e eles assistem. Então, às vezes, se uma pessoa como assim pusesse num grupo ou tomasse a frente numa assembleia, fala, opa, peraí, tá errado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, é que dá um trabalho, né? Confusão. E aí, fala, deixa aí, ver o que o pessoal vai fazer. E eu até, o Ricardo, eu tinha vindo de 2 assembleias, né, em fevereiro, uma assembleia que eu estava sendo reeleito pela 8ª vez e num outro que eu fui eleito pela 3ª vez. Aí eu falei assim, aí eu vou brigar por um condomínio que eu tô menos de 10 meses vale e o cara já tá... Mesmo que eu revertesse a situação, como conviver com essa pessoa depois? Posso só dar uma sugestão rapidinho? A gente já está com um tempo bem avançado aqui. Vamos continuar na próxima semana esse programa? Vamos dar sequência, porque o papo eu acho que ainda tem caldo para sair dessa conversa. Então, beleza. Por favor, Walter, dá uma encerrada aí rapidinho nesse aqui. E aí a gente já volta. Aí não precisa nem dizer qual é o tema da semana que vem, porque todo mundo já vai saber. Todo mundo já vai saber qual é o tema. Pessoal, então, atendendo o meu mestre aqui, ele vai me xingar. A gente vai encerrando essa primeira parte. A gente volta na semana seguinte com o segundo bloco sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber informações dos próximos programas. Como o Mauro já falou no começo, estamos nas plataformas de podcast e deixe o seu comentário, né? Curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer, tiver interessado sobre o tema, e deixe seu comentário, é sempre importante para a gente até fazer os próximos programas. Obrigado, até a próxima.